Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Sérgio, do PT, e Alessandro Molon, da Rede. Rio de Janeiro em crise. Fala-se há 6 meses da possibilidade da assinatura de um acordo com o governo federal que resultaria em 3,5 bilhões de empréstimos, que possibilitaria colocar em dia as folhas de pagamento, que possibilitaria o Estado, pelo menos, colocar em ordem o salário dos servidores e aí, então, tentar se reequilibrar com outros projetos administrativos que estão também pendentes. Hoje, na verdade, a crise é tão aguda, tão sombria. A crise é nacional, mas no Rio de Janeiro ela adquire contornos ainda mais sombrios. Os hospitais funcionam mal, a segurança pública está comprometida, enfim, todos os serviços de ponta estão comprometidos por conta do caos absoluto que reina no Estado. Há uma expectativa de que, nesta semana, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, assine esse acordo e, finalmente, esse imbróglio seja superado. Agora, a assinatura desse acordo seria suficiente para nós superarmos a crise, deputado Luiz Sérgio? Como é que o senhor vê também essa demora, essa espera exaustiva desse momento de assinatura do acordo que a população fluminense passa e entra mês, sai mês e não se consegue chegar a bom termo? Isso foi anunciado em fevereiro, essa ajuda. Nós já estamos em setembro e até agora nada. E o que é pior é que tudo aquilo que pediram para que o Rio fizesse, inclusive coisas que eu não concordo, como, por exemplo, a privatização da SEDAI, os deputados estaduais aprovaram com o discurso de que agora nós temos uma luz no fundo do poço, que é esse empréstimo, que até agora não saiu, que mostra uma posição do governo federal de muito perversa com relação ao Rio de Janeiro. Se tivesse boa vontade, esse empréstimo já teria saído. Esse empréstimo dá simplesmente para colocar em dia a folha de pagamento, que é muito importante, porque os servidores é algo... A minha mãe é pensionista do Estado. Outro dia eu fui visitá-la, como sempre faço, e ela dizendo assim, a minha colega agora, depois de 80 anos, nós estamos fazendo cesta básica para ajudar. Isso é uma humilhação para alguém que trabalhou mais de 30 anos. Então, esta humilhação que estão cometendo com os funcionários públicos estaduais precisa ser superada. Não foi superada porque o governo federal não teve vontade política de resolver esse empréstimo. E por ser tudo do PMDB, o Rio não está fazendo a pressão que poderia e que deve ser feita para que o ministro da Fazenda libere esse empréstimo para o Rio, embora que o empréstimo não resolva a situação. Deputado Molon, como é que o senhor vê essa espera exaustiva? E a todo momento surge uma nova exigência, e se cumpre a exigência e surge uma nova exigência, enfim... O fato é que não se libera, não se efetiva o acordo, não se libera esse empréstimo e o Rio vem vivendo dessa situação caótica que vivemos, com uma segurança pública absolutamente comprometida, com serviços de saúde prestando serviços de baixa qualidade. Vamos sair disso, deputado? É que o governo, no fundo, Ricardo, não quer ajudar o Rio de Janeiro e não quer por uma razão muito simples. Porque no Ministério da Fazenda há um ministro que está preocupado com quanto sai do caixa do Tesouro para ir para os estados ou quanto deixa de entrar, e não preocupado com a vida das pessoas. E o presidente Temer é insensível, porque não é razoável que isso aconteça depois de tantos meses. Não faltam notícias, a situação do Rio de Janeiro é dramática. O Luiz Sérgio deu um exemplo de uma amiga da mãe dele, não faltam exemplos de pessoas que ficaram meses sem receber, e o governo federal não faz nada, devendo para o Rio de Janeiro algo em torno de 50 bilhões como compensação da Lei Candir. O Rio de Janeiro tem a receber cerca de 50 bilhões da União e não recebe. Agora, digamos que vem um empréstimo... Agora uma criticazinha à questão da Lei Candir, porque o Supremo determinou que até o final de novembro o Congresso regulamente como vai ser ressarcida a Lei Candir. E eu não vejo movimentação no Congresso para resolver isso. E se o Congresso não resolver, vai passar para o Tribunal de Contas da União, que eu nem sabia por que teria competência para decidir isso. O fato é que também o Congresso não está tratando e cuidando da questão da Lei Candir, que é essencial para o Rio de Janeiro. E sabe por quê, Ricardo? Porque a base do governo paralisa esse debate. A base do governo não quer que isso avance. Por quê? Porque quando se discute isso, a União vai ter que ressarcir os estados. Ou seja, vai ser distribuída a riqueza da União para os estados. Agora,
Para além do empréstimo e para além da compensação da Lei Candir, é preciso dizer que isso é fruto de anos de irresponsabilidade e de corrupção aqui no Rio de Janeiro. Isso tem que ser dito, porque a gente não chegou aqui por acaso. Eu me lembro, eu era deputado estadual na época, cansei de alertar na Assembleia Legislativa, olha, essa história de royalties de petróleo crescendo não é para sempre. Petróleo é uma riqueza que você tem que aproveitar quando ela está dando muito dinheiro para se preparar para quando ela faltar, porque vai faltar. Primeiro, porque é uma riqueza finita. Segundo, porque o preço varia muito, o preço do barril e o preço do dólar. Ou seja, o Rio não se preparou. Fizeram uma farra com o dinheiro dos royalties, o Estado quebrou. Então, isso é fruto também desses anos de governo do PMDB que destruíram o Estado do Rio de Janeiro. A gente está pagando a conta agora. Deputado Molon, o senhor que é do PT, que Luiz foi uma... Sérgio. Deputado Luiz Sérgio. Mas o senhor que é problema, do PT... O senhor que é do PT e o PT foi um aliado do PMDB aqui no Rio. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Não, nós fomos aliados do PMDB, é verdade. Agora, não fomos aliados dessa bandalheira que ocorreu aqui. E tem um outro detalhe aqui importante que o deputado aqui colocou. É um empréstimo. E depois vai ter que se pagar esse empréstimo. Então, se o dever de casa não for feito, nós estamos empurrando uma crise com barriga. Não, mas vai ser pago esse empréstimo com ações da SEDAI, deputado. Na verdade, se entrega ações da SEDAI como garantia, não se paga o empréstimo, se entrega a SEDAI. Mas o governo federal é que vai privatizar. E se a privatização não cobrir esse empréstimo? Não é possível que a SEDAI valha menos que 3,5 bilhões. Não é possível que a SEDAI não, vale até valor. mais. Eu acho que Vale muito mais. Mas as privatizações são negócios. É o poder econômico se apoderando de patrimônio público. E como nós iniciamos aqui o programa falando de um membro do governo que precisa ser confirmado, que teria avisado as mineradoras da abertura da reserva antes do ato em cima ter ocorrido. E privatizações no Brasil não são bons exemplos para que nós tenhamos como referência. Agora, a questão é que esse empréstimo vai colocar a folha do funcionalismo público em dia, o que é muito bom para que a máquina possa minimamente funcionar, mas precisa de dinheiro para as outras coisas, né? As estradas, os hospitais, a questão da segurança. Então, nós precisamos convergir para uma política de recuperação do Rio de Janeiro que passa para que o governante tenha voz ativa e liderança política para aglutinar setores da sociedade para que o Rio possa dar a volta por cima. Nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-los aqui. Deputado Molon, muito obrigado, por favor, Ricardo. pode ter aí que nós alguns segundos finais para a sua conclusão. Só para dizer que nós da Rede fomos ao Supremo contra a lei que permite a privatização da SEDAI por uma série de questões e vamos lutar no Supremo para que isso não seja feito, porque sabemos que a empresa será entregue e daqui a pouco a água, que é fundamental para a vida, vai ser produto de luxo para a população sofrida do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A gente não aceita isso. Muito obrigado também, deputado Luiz Sérgio. Você vê a responsabilidade desse governo. É água e energia. Essencial para a vida das pessoas que o governo quer transformar em mercadoria de mercado. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.